Manda ver. Na verdade, quem escreveu isso aqui foi o Robinho. Com a dona Derli. Minha mãe, Michele, e eu fui escolhido para ler. Talvez por causa da minha voz, né? Sexy, né? Sedutora. Vamos lá. Dá um infarto. No dia 7 de abril de 1960, nascia o sexto filho do casal Sebastião Rodrigues Paz e Enequina Ribas Paz. Diante das dificuldades vividas na sua infância, sempre buscou motivos para sorrir, fazer as pessoas ao seu redor felizes, sem falar nas suas traquinagens de moleque. Se você passar rapidinho, Enquanto pega. estava junto com Você vê que vai Eu sei. e sua cunhada Deolina, aí então estava garantida a festa. Ah, tio. Agora vamos relembrar algumas bagunças. Jogar a bolsa da patrulha na carroceria. E as torcidas do União. Lembra-se quando você, junto com a dona Julieta, colocava o nome do jogador adversário no salvo? Tudo pelo amor da camisa. E sem falar nas escuras que pegava os paeirinhos da avó Alice. Entre outras, e sempre gerava muita diversão e gargalhada. Os anos passaram e quando completou 18 anos foi servir no quartel, depois dos serviços prestados ao exército. Veio morar em Curitiba, onde iniciou sua carreira profissional. Após muitos empregos, entrou nas agências do Correio, onde teve uma enorme trajetória de mais de 20 anos de serviços prestados. Em meio à correria da vida, o tempo foi passando e junto com ele pessoas muito próximas se foram deixar saudades. Mas mesmo assim, nunca deixou de se levar. Suas paixões continuam crescendo. O amor eterno pelo coxa, seus eventos junto à igreja, sua família, as viagens, o carnaval do Rio de Janeiro, seus amigos e seus sonhos, a casa própria e de conquistar o seu alto. Tia Maria, tá chegando no alto, lembra dessa? E em meio aos sonhos veio inesperado. Em 2005 a descoberta e a luta contra o câncer de estômago. Como aquilo nos deixou triste, o medo do desconhecido, o não saber o que seria daqui em diante. Tudo isso nos trouxe enorme desconforto. Em 2006, após a cirurgia e um longo tratamento, o menino sorridente mostrou ser forte perante qualquer situação. Foi um herói, não apenas um herói, um extraordinário herói. Aos poucos retomou sua rotina, e quando íamos visitá-lo, estava lá, pendurado na sacada, colocando uma rede, cultivando sua plantação, arrumando a construção de sua casa. Mas este tio Gilmar não para mesmo. Em 2008, o aparecimento de uma nova neoplasia, dessa vez mais forte do que nunca, enfrentou um longo tratamento. Foram algumas sessões de quimioterapia, os cabelos se foram e com ele aquela porcaria, como ele mesmo se referia, da doença. Passaram-se os dias e ele estava lá, feliz da vida, porque o cabelo cresceu. E agora se Melhor do que era, né? voltou a estudar e ainda fala que depois que terminar o curso de eletricista vai fazer junto. Esse tio Gilmar nos deixa no chinelo mesmo, com tanta disposição e vontade de vencer na vida. Tio, essa brincadeira aqui não chega a ser um terço do que realmente você sentiu e passou. E que 50 anos é uma trajetória linda, impossível falar o que você é para nós. Só as palavras ficariam vagas. Por esse motivo, estamos aqui reunidos para mostrar o quanto amamos. Felicidade, paz, amor, saúde, fé e que nunca deixe de ser esse moleque sorridente que é. Nós te amamos muito. Sua presença é fundamental na nossa vida. Senta no palco pra tirar E o discurso? E o discurso, tio? Levanta. Ah, não dá pra fazer discurso. Você tá com fome? Agradecer, agradecer e agradecer. Aê!
começar então? Eu acho que ele não pode agradecer porque ele tá com muita fome. Então vamos comer, depois a gente discurso mais. Depois a gente usa o palco para cantar.